Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Como vão aí? O final de semana tá chegando, né? E quando chega o final de semana, não sei se vocês já repararam, a umidade do ar começa a diminuir, começa a vir de novo a garoa, parece que um monte de estação no mês só, né? Ontem que o sol tava brilhando uma hora dessa, né? Pelo menos aqui onde eu moro, e agora tá começando a esfriar, a temperatura cair e haja pulmão para isso, né? Mas nós vamos tocando nossa vida para frente, que nossa vida não depende do clima, depende de Deus, nossa saúde. Tudo bem? Olha, gente, eu vim aqui com um assunto muito importante, né? Que eu andei assim meditando e eu chamo você também para reflexão. Olha, gente, você já reparou que nada está garantido, nada está instável e nada está assim sem oscilar? Onde você quer chegar, Ana Maria? Quando a gente tinha uma certa idade, né? Nós éramos mais jovens, né? Ou até mesmo as pessoas que têm mais ou menos a minha idade, a gente falava assim, ó, eu quero estabilizar a minha vida, né? Eu quero a minha vida estável no casamento, a minha estabilidade na saúde, nos negócios, na vida financeira, na carreira. E durante um tempo, a gente começava a colocar tudo em ordem, né? A alinhar a nossa vida, ajeitava aqui, ajeitava ali. E a gente chegava a uma determinada assim, idade, aonde a gente pensava assim, não, agora a minha vida está estável, né? Eu queria casar, eu casei, queria ter meus filhos, tenho uma profissão, ganho meu salário, consigo comprar as minhas coisas. Aí, de repente, vem um redemoinho, vem uma dificuldade, vem um problema econômico, aí começa a bagunçar com tudo, né? Aí a gente até pensa assim, meu Deus, estava bom demais para ser verdade, né? Porque tem pessoas cujas vidas as coisas estão começando a entrar no eixo. E quando as coisas começam a entrar no eixo, a gente chega a um determinado ponto onde a gente queria, a gente fala assim, não, agora está tudo estável. Mas você sabe, gente, que essa sensação de estabilidade, né? Que é aquela coisa que tá tranquilo, tudo dominado. Isso aí é uma coisa ilusória, muitas vezes. Porque, ó, do jeito que tá as coisas hoje em dia no mundo, o mundo tá vivendo um caos, uma turbulência, principalmente o nosso país, né? Com a política que nós temos, a economia. A gente não sabe mais o que é que tá estável. E eu quero falar sobre alguns pontos aqui de coisas, né? Que a gente gostaria que tivesse estáveis, mas não estão, nada está seguro, nada está garantido. E a gente é obrigado a viver assim, toda hora oscilando, o coração da gente, sabe? Uma hora tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo, porque o nosso bem-estar, muitas vezes, depende de algumas coisas que acontecem no exterior, né? Que acontece fora, né? As coisas que acontecem fora influenciam dentro de nós, né? No nosso humor, na nossa cabeça, também na nossa saúde. Por exemplo, quando o tempo está muito frio para mim, a minha voz começa a ficar assim meio rouca, né? Eu acredito que muitas pessoas passam por isso e passaram esses dias aí que teve frio, né? Eu vi que os prontos-socorros estavam cheios, muita gente com gripe, principalmente criança, porque, né, influencia. Mas eu tô falando assim questão de problema agora, não questão de doença. Então, ó, presta atenção, gente, ó. Por que eu acho que as coisas, gente, elas não ficam estáveis? É uma sensação. Por exemplo, você tá com uma carreira consolidada, né? Você queria ser o dono de uma empresa, você conseguiu ser um diretor, um cargo alto, ou qualquer um outro cargo que você queria, por mais simples que seja, ou por mais elevado que seja. Você tá ali. De repente, aquela empresa, gente, ela passa por mudança. Eu já trabalhei numa empresa, né, quando eu era mais jovem, muitos anos atrás, foi uma das melhores empresas que eu já trabalhei, né? Era muito boa na época, né? Quando eu cheguei logo da minha terra para São Paulo, como eu já contei para você nos meus vídeos, né? Que eu tive que sair da minha terra. Então eu consegui trabalhar numa empresa muito boa na minha juventude. E eu pensava assim comigo, nossa, essa empresa é tão boa, né? Eu tô estável aqui, tô ganhando bem, né? Foi a empresa que eu mais ganhei bem, né? Na minha época, né? Há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, né? Eu nem ainda tinha meus filhos, nem era casada, nem nada.
Foi no início da minha juventude, né? Quando eu comecei a minha carreira profissional. Aí eu pensava assim comigo, ó, eu tô estável, tô conseguindo fazer meus cursos, consigo pagar meu aluguel, minha água, minha luz, comprar minhas coisas. Aí de repente aconteceu um problema naquela empresa, né? Houve um problema muito grave. Ela teve que, eu não digo ser extinta, ela teve que mudar de cidade, acabou naquela cidade onde eu estava. Alguns funcionários foi para outro lugar. Eu não pude ir porque eu não tinha muita segurança, o que, que ia dar certo ou não. Acabou a minha estabilidade. Aí eu fiquei assim, meu Deus, com a mão na cabeça, né? Como a gente fica assim, meu Deus, e agora, né? Então, é uma coisa que eu tomei para minha vida, uma lição. Meu Deus, gente, nesse mundo nada tá estável. Você nunca pode dizer assim, ó, tá tudo ganho, tá tudo dominado, como diz. Não tá, gente. Isso é uma impressão. Porque tem fatores que não dependem da gente. São fatores que dependem de outras pessoas. Quando essa empresa deu problema, que eu falei para você, que precisou ir embora em outra cidade, e ela ficou menor, porque tinha acontecido uma coisa muito grave, meu chão saiu dos pés. Por quê? Porque eu estava depositando todas as expectativas naquela empresa. Porque aquela empresa, gente, ela me dava um bom salário, ela me dava condições de eu fazer meus cursos, né? Ainda mais que eu estava morando sozinha, pagando o meu aluguel. Era uma segurança para mim. E quando tiram a segurança da gente, em qualquer área, em qualquer aspecto, a gente sente como se o chão dos nossos pés tivesse sido tirado. Porque eu fiquei com medo, né? Ora, você está morando de aluguel, você não tem seus pais para te ajudar, não tem parente, não tem ninguém, numa cidade grande. Você fica pensando assim, meu Deus, e agora? Onde que eu vou arrumar emprego? Né? Então eu fiquei com muito medo, sabe? Eu fiquei muito triste, eu chorei muito. E muitas pessoas também choraram, porque quando aconteceu esse incidente com essa empresa, pessoas que tinham muitos anos, que praticamente dedicaram toda a sua juventude nessa empresa, tiveram que ir embora, já com uma idade avançada, né? Ter que caçar alguma coisa. A gente sabe, gente, que recomeçar é difícil em qualquer idade. Mas quando você está numa idade avançada, pior ainda. Nessa época, eu ainda era muito jovem, né? Eu estava na casa dos meus 20 e poucos anos. Então, quando você tem 20 e poucos anos, você pensa assim, ah, eu sou nova, eu acho em qualquer lugar. Mas quando você tem uma determinada idade, você chega a uma idade super avançada, né? Principalmente se aquela pessoa entrou na empresa quando era adolescente e passou 20, 30 anos, a pessoa começa a ficar com medo do mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho, como eu já falei, é preconceituoso, ele assusta. Então eu via aquelas pessoas chorar, coitada. Eu era muito nova, mas eu via pessoas que já tinham cabelos brancos, que trabalhavam ali desde a sua juventude, que tinha criado filhos, depositado toda a sua expectativa. Gente, nada está garantido nessa vida. Hoje em dia não é o Brasil, gente, que vive uma instabilidade. É o mundo. O mundo está instável em tudo, nos princípios, né? Na educação. O mundo está instável, gente, nos valores morais. E você, Ana Maria, o que você pretende com esse discurso? Eu pretendo, gente, dizer para você que você não deve colocar muita expectativa, não. Eu sei que é difícil a gente viver numa vida, quando a gente investe numa coisa, numa carreira, numa situação, é lógico que a gente coloca expectativa, mas seria interessante, gente, que você não colocasse toda. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, né? Que não é para você colocar todas as expectativas em pessoas e coisas, porque quando aquelas pessoas forem embora ou você perder coisas, o seu coração não vai junto. Mas é inevitável que você não espere alguma coisa de uma determinada situação, porque afinal de contas você está investindo energia, você está investindo dinheiro, seu tempo e às vezes a sua vida, a sua saúde, né? Mas hoje em dia a gente tem que viver o mundo, no mundo assim. Principalmente no país, né? Que nada está definido, né? Hoje você dorme com uma economia, quando chega amanhã você já acorda com outra, com novas medidas. E as medidas, quando chega até você, ninguém te consulta, você já tem que se adaptar. Eles simplesmente jogam e falam: ó, a partir de hoje vai ser assim, o preço das coisas vai ser assim, e você não tem como argumentar, interagir, dizer, não, eu não quero. Você não tem como opinar, porque são decisões que vêm de cima. E você não influencia nessas decisões diretamente falando, entendeu? Então a gente tem que viver a nossa vida, gente, sem colocar tanta expectativa hoje. Não só no mundo como no Brasil, tá tudo muito incerto, sabe? A pessoa casa hoje, você não sabe se aquela pessoa vai continuar casada. É lógico que ninguém casa, né, gente, para separar.
Não existe pessoa que casa para separar, ela tá ali feliz da vida, investiu tudo, ela casa para viver para sempre. Mas hoje a gente vê tantos casamentos, a gente vê, gente, que esse negócio para sempre não tá existindo. Ou se existe é 1%, é 5%. Não existe para sempre no casamento. Não existe para sempre quando você está trabalhando numa empresa. Como eu já te falei, eu estava trabalhando nessa empresa onde eu coloquei minha expectativa e eu pensava assim comigo, ó, por mim eu fico para sempre nesse lugar, né? Era uma empresa particular que eu trabalhava, né? Quando na minha juventude. Eu queria ficar para sempre, fazer carreira, ser promovida, já estava até estudando para poder ter cargos nessa empresa. Mas aí aconteceu esse incidente e cada um foi para o seu canto. E eu tomei isso como lição, sabe? Nunca mais ficar colocando todas as fichas no lugar. Outra coisa, gente, o amor das pessoas muda. Hoje em dia, a pessoa que diz que te ama, amanhã pode estar te odiando, né? Por causa de uma fofoca, de uma cilada, de alguém que armou para você ou para ela. As pessoas, hoje em dia, eu já vi, gente, cada amizade maravilhosa, que você olhava para a amizade e falava, nossa, essas pessoas parecem duas irmãs ou dois irmãos, sabe? Aquela amizade que é tão bonita, mas aconteceu um caso de fofoca, um mal entendido, por qualquer coisinha, aquela amizade acabou. Porque as coisas, gente, não são para sempre. Para com esse negócio de falar em para sempre. A única coisa que é para sempre, gente, é a eternidade, depois que a gente parte nessa vida. Isso aí é para sempre. Mas aqui no planeta Terra, ó, as coisas ficam girando toda hora. Ó. E ninguém vai perguntar a sua opinião na hora de mudar algumas coisas, tá bom? A economia que você vive hoje não é para sempre. Pode sofrer mudança. Impérios, gente, se desfazem. Eu já vi, quando eu cheguei logo para São Paulo, gente, eu vi empresas maravilhosas, sólidas, consolidadas, sabe? Que aparecia na televisão, no ranking das melhores empresas, que lucrava. Hoje em dia, aonde estão essas empresas? O império se desfez por vários motivos, má administração, ou a economia que ficou ruim. Nada, gente, é para sempre, não tem nada garantido. Se alguém falou assim, ó, pode ficar tranquilo, que tá tudo dominado, tá tudo garantido, essa pessoa mentiu para você. Porque nem essa pessoa que falou isso para você, ela pode dar garantia nem da vida dela. E para começar, gente, nós não sabemos nem se amanhã vamos estar vivos. Que garantia nós temos nesse mundo? Hã? A única garantia que temos é que um dia vamos partir desse mundo. Isso é uma garantia, tá bom? As amizades se desfazem, os laços acabam. As pessoas que hoje se amam podem se odiar, ou também o contrário, né? Eu já vi pessoas que eram inimigos mortais. Aí a vida preparou uma surpresa para eles e acabou unindo. E hoje esses inimigos se tornaram amigos. Você olhava assim e dizia, não, jamais essa pessoa vai se dar. Pessoas que não podiam ficar juntas no mesmo espaço. Hoje são amigas, assim como tinham pessoas que andavam de mãos dadas, sabe? Como irmã, como irmãos, hoje estão se odiando. Sabe por quê? Porque nada é para sempre. Outra coisa para terminar o vídeo. Carreira acaba, empresa acaba, o amor das pessoas, gente, pela gente pode acabar. A Ana Maria, mas amor acaba, acaba. Amor de marido e mulher acaba. O amor acaba de irmãos, né? Eu já vi irmãos que eles se amavam, né? Eram inseparáveis, assim, unha e carne, como diz o ditado, né? Bastou entrar um fator de herança, né? O pai deixar alguma coisa para um e o outro se sentir injustiçado, hoje estão se odiando. Hã? Ou bastou também em outras maneiras, né? Um prosperar mais que o outro, conquistar um império e o outro ficar embaixo. Esses irmãos agora estão separados, porque nada é para sempre. Entendeu? Às vezes você tem um carro muito bonito, uma casa, de repente essa casa pode passar a ser de outra pessoa. O carro pode passar, você precisa ter que vender seu carro, sua moto. Eu não estou assim aqui, gente, desejando mal para ninguém. Mas é necessário que a gente fale sobre esse assunto, porque a gente romantiza muitas coisas, né? Principalmente no casamento, né? Você vê aquele casamento de 20, 30 anos, é para sempre. Qual a garantia que você tem? Eu já vi casamentos de 40 anos se desfazer. Amizade se desfazer desde a infância. Eu já vi pessoas que escolheram uma carreira, amavam a carreira, e de repente hoje estão fazendo outras que não tem nada a ver. A questão aqui não é se está certo ou se está errado. A questão aqui é nunca.
a gente achar que tudo está seguro, que tudo está ganho. Então, o que, que eu faço, Ana Maria? O que, que você faz? Olha, vive a vida hoje como se não houvesse amanhã. Só que calma, tá? Interpreta bem isso aqui. Não estou dizendo que você vai fazer por aí um monte de coisa errada, que você vai acabar com sua vida, vai destruir a vida dos outros, sossego dos outros, nada disso. Eu tomo muito cuidado com certas frases, né? O viver o dia de hoje como se não existisse amanhã, gente, é no bom sentido. Não é no sentido de meter o pé na jaca e sair fazendo coisa errada, não. É você viver com intensidade, com amor, com paixão, respeitando o próximo, respeitando a você mesmo, o seu corpo, a sua vida, as pessoas que você ama, tá bom? Muito cuidado com essa frase. É nesse sentido, eu tô deixando aqui bem explícito. Ah, não é como muita gente pensa assim, ah, eu não vou nem guardar um dinheiro, porque se amanhã eu não estiver viva, não, não, não é nesse sentido, tá bom? É no sentido assim, de nunca fazer, gente, tantos planos. Ah, Ana Maria, não é para fazer planos para a vida? Sim, você pode fazer alguns planos, mas você deve pensar assim, nunca você achar que tudo vai ficar igual sempre, porque o ser humano muda, as pessoas mudam, as relações mudam, né? De repente o bairro que você viveu quando você tinha 10 anos, se você voltar de novo para esse bairro, muita coisa já mudou. Se a pessoa disser assim, ah, eu voltei na minha cidade natal e nada mudou. Não, muitas coisas mudaram. Mudaram no coração das pessoas. De repente muda até no coração das pessoas que são seus familiares, né? Por exemplo, eu moro longe dos meus familiares, né, de consanguíneo, que eu quero dizer. Se eu voltar lá na minha terra natal, gente, muita coisa mudou. Até o sentimento das pessoas para com a gente, né? Se eu encontrar ainda meus amigos de infância, de escola, né, da época do ginásio, eles não estão do mesmo jeito quando os deixei aos 19 anos, tá bom? Então viva a vida, gente. Não deixa de viver, não fica com medo, mas entenda, estabilidade, gente, aqui na Terra não tem, tá bom? Porque muita coisa pode mudar. E eu desejo que você seja sempre feliz, tenha um ótimo final de semana, mas é bom que a gente seja também um pouco pé no chão, porque aí quando vier as surpresas, a gente não vai desabar, tá bom? É lógico que ninguém quer sair de uma situação estável, que tá boa, que tá ganhando, que tá prosperando, para ir para uma situação de dificuldade. Ninguém quer isso, mas tem coisa, gente, que não tem, nós não temos o controle, principalmente quando se trata dos outros, das outras coisas. Se a gente pudesse, a gente controlava tudo. E hoje, com a idade que eu tenho, gente, eu percebo que a gente não consegue controlar pessoas nas situações. Por mais que a amemos, por mais que elas tenham um laço de sangue com nós não podemos controlar situações, não. Porque tem muitas coisas, gente, nós não somos Deus. Às vezes, até para controlar o que vem de nós é difícil, quanto mais controlar os de fora. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilhe, se inscreva. E aí, o que, que você acha? Você acha que tá tudo dominado, que a vida tá tudo em segurança, você pode ficar tranquilo, dormir tranquilo, sossegado, né? Não é que eu tô querendo colocar terror em ninguém, pavor em ninguém, não. Mas a gente tem que ter essa consciência, gente. Não existe nada que já está garantido, tá bom? Eu acho que a gente tem que conquistar as coisas a cada dia, o amor das pessoas, você conquistar o amor da sua mulher, você marido, você mulher conquistar o amor do seu marido, do seu noivo, do seu namorado, da sua família, conquistar a sua vida a cada dia, tá bom? E nunca achar que já pode ficar de braços encruzados, que não precisa fazer mais nada, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que, se alguma coisa tiver que mudar na sua vida, se houver uma oscilação, que seja para melhor, tá bom? Até lá e até o próximo vídeo aqui, quando a gente vai estar no nosso canal. Não esqueça de se inscrever, tá bom? Muito obrigado.